Olá, a dica de hoje é de filosofia, é no tópico lógica e argumentação e o tema é inferências válidas e inválidas. Na lógica proposicional e na argumentação em geral, nós temos inferências. O que são inferências? Inferências são um encadeamento de proposições em que algumas proposições funcionam como premissas e que sustentam, dão base, dão razões, oferecem a garantia para uma conclusão. As inferências elas podem ser classificadas como válidas ou inválidas. As proposições elas são sempre verdadeiras ou falsas. É importante aqui não confundir inferências válidas ou inválidas e proposições verdadeiras ou falsas. O que são exatamente inferências válidas ou inválidas? Como que nós podemos distinguir? Primeiro ponto, uma inferência ela pode ser considerada um tipo de relação lógica entre uma premissa ou algumas premissas e uma conclusão. Inferências inválidas. Eu tenho premissas que são verdadeiras, mas a passagem da premissa para a conclusão, essa verdade ela se perde e eu tenho uma conclusão falsa. Esse tipo de encadeamento, esse tipo de inferência é chamado de inferência inválida. O que são as inferências válidas, então? Bom, as inferências válidas, elas são os outros tipos. Por exemplo, nós temos algumas que podem ter premissas que são falsas e a conclusão falsa. Mas alguém pode dizer, como assim? Isso é muito estranho. Um argumento com premissas falsas e conclusão falsa, ele deveria ser inválido. Não, vejam, nós não perdemos a verdade aqui. Isso não ajuda em nada, não colabora em nada na argumentação, mas não há perda de verdade. Existe um outro tipo de relação lógica em que nós podemos ter premissas falsas e a conclusão é verdadeira. Esse caso também é um caso estranho, não é um bom argumento. Nós conseguimos a verdade como que por acaso. O melhor argumento que nós temos em lógica são aqueles argumentos que partem de premissas verdadeiras e nos levam a conclusões verdadeiras. Esse aqui é o argumento correto em lógica. É o melhor argumento que existe. Um detalhe importante, caso haja mais do que uma premissa, se você tiver uma premissa falsa, você deve considerar o conjunto todo como um conjunto de premissas falsas. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado.